Mas olha só, antes da gente iniciar, temos a nossa prece inicial. Hoje, essa oração está lá na obra chamada Horto, de Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier, e chama Em Oração. E diz assim: generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve-se, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sobre o jugo dos teus laços. Dai-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Alta de Souza. Isso é bonito demais, gente. Ela é muito especial. E depois da nossa prece inicial, hoje nós vamos para o Egito. Mas não vai ser um passeio panorâmico, não, né? Nós vamos nas profundezas do Egito e entraremos nas pirâmides. Estou certa ou estou errada, Jorge Larra? Sim, nós vamos fazer hoje muitas viagens por muitos lugares importantes do nosso psiquismo e do entendimento da doutrina espírita junto com o conhecimento apresentado no Egito Antigo. E para isso eu quero iniciar de onde nós ficamos na reunião passada. Porque na nossa última live nós já estávamos no Egito. Então, se nós já estávamos no Egito, o que é que a gente vem discutir de Egito se a gente já discutiu o Egito? Pois é. Nós discutimos o Egito na nossa última live, o Egito sob o olhar de Herculano Pires, que é um olhar mais filosófico, onde Herculano analisa o processo do desenvolvimento do pensamento religioso, onde ele assiste o desabrochar das características de religiosidade que o Egito possuía, onde ele vai nos contar sobre como é que nós saímos desse horizonte tribal primitivo e entramos no horizonte agrícola, onde o homem finalmente sentou praça, ficou num lugar e iniciou o processo de estabelecimento do Estado com a construção do Império Egípcio. Então, a leitura de Herculano é uma leitura muito mais antropológica, muito mais sociológica, tanto que o livro, Afinal, Quem Somos?, ele mesmo apresenta como tratado de antropologia. Então, é uma leitura no sentido, assim, de como foi a movimentação da criatura humana para a edificação dessa nova cultura, em que ele vai apresentar o surgimento de uma organização social, de um modelo de adoração, de uma forma de lidar com as realidades espirituais, considerando todos os aspectos que dizem respeito a esse ambiente mais histórico da edificação do pensamento egípcio. A obra de Herculano, ela não se lança sobre os conceitos religiosos egípcios, ela não se debruça sobre a substância da matéria doutrinária que os egípcios possuíam. A gente vai encontrar isso não na obra de Herculano, mas na obra de Pedro Granja. É na obra dele que a gente vai encontrar e também na obra de Leon Denis. Então, hoje, a gente vai estudar o Egito na obra Afinal, Quem Somos?, de Pedro Granja, e na obra Depois da Morte, que eu deveria também ter em papel, mas eu não tenho, que nessa vinda de Porto Velho para cá, ela ainda não chegou, se é que vai chegar. Então, nós vamos desacoplar desse pensamento mais filosófico de Herculano e nos lançarmos na poesia de Leon Denis e nos raciocínios lógicos
de Pedro Granja para a construção do pensamento sobre os egípcios. Então, agora não estamos mais em Herculano, agora nós estamos na obra de Leon Denis e de Pedro Granja. Quem tomou essa lição para estudar, pegar o capítulo 3º do Depois da Morte e o capítulo 4 do Afinal Quem Somos, para estudar o Egito, deve ter se surpreendido com uma característica muito interessante. Os dois textos são quase o mesmo. A obra de Leon Denis, escrita em 1897, quando o menino Denis tinha 31 anos de idade, ou seja, a idade de Denise Ballot, quando ele tinha 31, ele escreve com 31 anos, meu Deus do céu, sem internet, sem Google, sem nenhum tipo de recurso, sem luz elétrica, na lamparina, tão jovem e tão sábio. Ele escreve esse livro em 1897, e já a obra Afinal Quem Somos, de Pedro Granja, ela é de 1948, então ela é bem posterior, ela é 50 anos depois da obra de Denis. Então ela usa muito, e ela não nega isso, ela usa muito o conhecimento de Denis na organização, principalmente desses conhecimentos mais antigos. E o capítulo do Egito, ele está extremamente conectado entre as duas obras. Eles estão muito próximos. A gente vai ver que isso não vai acontecer nos outros. Quando a gente for estudar a Gália, aí não tem essa conexão, né? A gente vai, à medida que a gente vai andando, vai aparecendo outras informações que vão enriquecendo, porque Pedro Granja, por ser 50 anos depois, ele trouxe algumas contribuições para outros povos. No Egito, não. O conhecimento que tem lá, num é o conhecimento que tem no outro. E o que é que a gente vai ter de informação sobre esses aspectos? A primeira notícia que a gente colhe na obra do Leon Denis, a gente até comentou en passant isso na live passada, mas a informação que Denis nos passa, e que essa informação aparece de maneira muito nítida agora no capítulo do Egito, é que o Egito, na verdade, é filho da Índia. Uma informação que a gente não encontra com facilidade em outros lugares, porque as pessoas têm a tendência de olhar as culturas de forma estanque. Essa é a Índia, aquele é o Egito, aquilo é, sei lá, Israel, aquele outro é a Grécia. Mas o conhecimento espírita, a informação do conhecimento que o Espiritismo nos oferece, permite que a gente faça uma revisão desses conceitos, entendendo não somente o povo, mas o espírito, Cris, Druxi, o espírito. E é verdade, sim, a gente teve muitas revelações espirituais na Índia, já vimos aqui Krishna, vimos Buda, vimos os Vedas. Essa é a primeira cultura que a gente está fazendo, se deslocando do ambiente védico, vindo mais para o Ocidente. E, se nós formos confrontar com a questão temporal, nós vamos descobrir que a Índia se construiu antes mesmo do Egito se construir. Então, os grandes sábios, os grandes iniciados hindus, que, de certa maneira, edificaram o início da religião do brahmanismo na Índia, eles depois reencarnariam em várias culturas para trazer a mesma doutrina secreta para outros povos, e é eles que vão chegar no Egito Antigo com as suas notícias sobre o mundo espiritual, o que é profundamente semelhante a outros povos, mostrando que havia uma costura vinculando todos esses indivíduos. E um primeiro ponto de destaque dessa discussão se volta para uma figura, uma construção, uma edificação que existe próximo do Cairo, na planície de Gizé, que é a Esfinge. Existem muitas pessoas que acham que tudo foi feito ao mesmo tempo, né? A Esfinge, as pirâmides, tudo foi feito. E não é verdade. Cada vez mais se evidencia que a pirâmide é bem depois da Esfinge.
a esfinge teria sido construída bem antes das pirâmides ali chegarem. Alguns estudiosos chegam a falar de 1000 anos antes. Ora, se as pirâmides têm 4.000 anos em relação a nós, então ela é o quê? Do período dos Vedas. A pirâmide seria do período dos Vedas, do período do Bharata, do Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita é 3.000 anos antes de Cristo. Se as pirâmides são 2.000 antes de Cristo, ele é 3.000 antes de Cristo. Encosta na Índia. E o que é muito interessante na esfinge, particularmente, a esfinge é a representação da evolução, né? Porque ela representa um animal que tem cabeça humana. Por isso o nome esfinge é um animal que possui diversas representações animalescas, mas a cabeça já é de humano, falando de maneira subliminar sobre o processo de humanização do princípio espiritual na direção do progresso. A esfinge é, na verdade, a representação materializada da compreensão da evolução, que eles chamavam à época de metempsicose. Nós vamos encontrar isso lá em Emmanuel, em A Caminho da Luz, quando ele nos fala que o sentimento da metempsicose que havia no pensamento egípcio era fruto da percepção de que eles estavam habitando corpos muito mais animalizados. E isso é bastante evidenciado quando a gente nota que os chamados migrados de Capela que vieram para cá, eles teriam chegado às primeiras levas no período do Neolítico. Então, eles construíram também a última etapa da edificação do pensamento humano. Então, graça a Lazarino, o que a gente vai entender nessa hora? Que eles representaram na esfinge o pensamento da metempsicose, que é a ideia de que a alma pode voltar num animal, ou seja, o homem pode renascer em um animal. E essa pirâmide, ela foi colocada ali nessa planície do Gizé. Nós comentamos sobre isso na última live, que elas ficam todas do mesmo lado do Rio Nilo, no lado do poente, porque é onde está o pôr do sol, é onde tem o ocaso da morte para ter o nascimento. Então, quem for ao Egito, não procure nenhum túmulo do lado do leste, procure todos no lado do oeste do Nilo. Está tudo do lado direito, do lado de cá. Direito, no caso esquerdo, né? Do lado de cá do Nilo, do lado para o oeste, porque a gente vai descendo o Nilo assim, ele fica do lado direito, né? Mas ele fica do lado do oeste, porque é onde seria a representação da morte. E os egípcios, eles possuem um conhecimento que até hoje ninguém sabe como é que se construiu aquilo. Ninguém sabe. Existe uma série de teorias como é que foi feita a pirâmide. Foi feita assim, foi isso. Ninguém tem. Até hoje está em aberto a discussão sobre como é que elas foram efetivamente construídas. Nós sabemos que ali, naquela região da planície, existem as pirâmides de Saqqara, né? Que são aquelas pirâmides escalonadas, que eram exercícios que eles estavam fazendo para aprender a boa técnica de construção da pirâmide, que chegou aquele momento mágico ali na quarta dinastia, no período do Antigo Egito, quando aparece Kelpis, Khephren e Mykerinos, que fazem as grandes pirâmides ali, as 3 grandes pirâmides do Egito, mas elas não são as únicas. Existem muitas pirâmides soterradas. Quando a esfinge começou a ser investigada, ela estava só um pedaço para fora, estava só um pedaço para cima aqui. Ó. As patas da esfinge estavam todas debaixo da areia. E foram cavando, tirando para descobrir como é que é. Até hoje eles não chegaram no final dela, né? Mas já descobriram a parte das patas da esfinge ali posta. E existem muitos mistérios ali, muitas pessoas sugerem que tenha sido uma construção feita a partir de extraterrenos, seria uma construção a partir de uma ação
de seres de outros planetas, a gente não vai dizer que sim, mas também não vai dizer que não, a gente não sabe. Então, está em aberto. Se um dia provarem que sim, sim. Se não disserem que não, não. Até agora, ninguém conseguiu dizer, não, é sim, mas também ninguém disse, é não. Está lá. E a pirâmide está posta para isso. Quem olha as pirâmides de fora vê uma coisa bem feia, porque aquele monte de pedra, uma em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Tanto que a pirâmide dá para você subir. Se você for corajoso, você vai pisando nas pedras e vai subindo. Você chega lá em cima, se for louco. Só que por dentro elas não são assim. Por dentro, elas são tão bem acabadas que você não mete uma folha entre duas pedras. Como que eles conseguiram esse nível de acabamento interno da pirâmide, ninguém sabe. Ninguém tem noção de como isso é feito. Existe uma escada dentro do... Porque, assim, eles durante muito tempo fizeram as pirâmides. Quando começaram a ser roubados, eles saíram e foram construir no Vale dos Reis. Eles saíram daquela região e foram para uma região de montanhas, e dentro dessas montanhas eles construíram os seus túmulos. E aí a gente assim, mas aí perdeu a graça, porque o bonito era ver a pirâmide e tal. Vá visitar o Vale dos Reis, vá ver como eram os túmulos dos reis feitos dentro das cavernas. Eu só vou falar uma coisa para vocês não dormirem. Pegaram as cavernas e sepultaram os reis lá dentro, nas galerias dessas cavernas, que ficam lá para dentro. Eles não estão assim na boquinha da caverna. Anda muito dentro da caverna, sobe, desce, para poder chegar no local onde está a tumba do faraó. E as cavernas são, evidentemente, muito escuras, porque elas fazem curvas, é dentro da escuridão, completa escuridão. E quando a gente chega lá, o que é que a gente descobre? Que as paredes estão todas pintadas. Como? Como é que pinta? Porque não pode levar shot. Se levar tocha, queima. Queima. Então, não foi pintado com uma tocha com resina. Alguma outra coisa foi usada. Aí o pessoal disse, luz elétrica. Saíram com uma lâmpada de LED, com uma bateria de caminhão, e aí botaram lá e pintaram. E os estudiosos dizem assim, não, eles usavam jogo de espelho. Agora pensa na genialidade. Para você ir batendo o espelho de fora para dentro até chegar no fundo da câmara e iluminar aquele espaço a ponto de você poder pintar na completa escuridão, só transferindo a luz do sol para lá para dentro. É um absurdo, é um absurdo. Jorge, é interessante você estar falando isso, e aí, como você costurou no início da sua fala, né? A questão tanto Pedro Granja quanto Leon Denis falam, né, da magnitude dessa civilização, mas a gente vai encontrar também um capítulo inteiro dedicado por Emmanuel à civilização egípcia em A Caminho da Luz. E todos os sedimentos que Emmanuel nos entrega em A Caminho da Luz, falando das qualidades dessa comunidade, né, dessas personalidades, desses espíritos reencarnados na Terra, que já habitavam, né, um mundo que estaria evoluindo, e eles foram segregados desse processo de evolução e foram degradados na Terra, daí porque esse sentimento de exílio e o Vale da Morte, né, o Vale dos Reis, grandes Sim. construções, seriam simbólicas desse conhecimento que essa população de espíritos já detinha, né, por travar em contato já com uma realidade espiritual e com uma explicação dessa realidade espiritual. Os espíritos que encarnaram naquela comunidade primeira egípcia eram espíritos degradados, com um alto grau de conhecimento espiritual. E é interessante porque Emmanuel fala, e ele faz essa correlação que você fez, ela, da Índia com os egípcios, dizendo que o Egito, a civilização egípcia, foi
dentro desse processo de reorganização, de planejamento estratégico superior, eu vou até ler literalmente o que Emmanuel fala, que eles eram, na prática do bem e no culto da verdade, o grupo espiritual mais bem preparado, mais até do que a Índia. Então, Sim. eles vieram dar seguimento a tudo aquilo que foi plantado pelos Vedas, a tudo aquilo que foi plantado, né, por Krishna, em termos de moralidade. Era uma comunidade já avançada na prática do bem, no conhecimento espiritual. E as pirâmides, as esfinges e todos os monumentos de pedra falavam sobre imortalidade, simbolizavam a imortalidade da alma, simbolizavam uma dinâmica espiritual. As pinturas, fazendo referência aos animais, né, eram, assim, odes à saudade deles, de um orbe perdido, né, de um exílio forçado, e eles se viam dentro de uma realidade animalesca, porque estavam, né, sendo exilados para reaprenderem, em um processo de reajustamento, alguns conceitos. Então, Elahá e Dê, nós já nos debruçamos sobre o Egito em A Caminho da Luz, né? Porque, no fundo, a gente vai ver que todos os rios, né, do conhecimento fluem para o mar, e é tudo tudo está interconectado quando se fala de verdade, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho da Caminho da Luz também, recuperar um pouquinho da noite de hoje no A Caminho da Vamos Luz. sim. Denise, você pode colocar uma imagem? Eu queria que vocês vissem essa imagem que está dentro de um templo egípcio. Esse templo é o templo de Hathor. Esse templo, ele possui essas pinturas na parede. Então, essas pinturas aí na parede, coisa linda, né? Essa pedra aí é uma pedra muito dura, é um granito, a pedra que eles usaram para esculpir. Agora eu quero que vocês olhem para a escada que está no chão e vejam que a escada está derretida. Os degraus foram derretidos. Ninguém sabe explicar o que derreteu esses degraus, porque derreteu essa pedra muito dura que tem aí. O que foi usado para fazer isso? Essa pergunta não tem resposta. Essa escada, ela está lá. Quem vai ao Egito encontra essa escada e vejam como os degraus estão todos eles se derramando uns sobre os outros. Não é desgaste de passada de pé. Foi alguma coisa que derreteu a rocha e fez com que ela ficasse com esse aspecto fluido. Ok, Denise? Impressionante isso, não é? Pois é, e o impressionante é que a gente jamais vai saber, né, Elahá? Não tem como Está descobrir. aí a assinatura. É isso. A Fala, completa. Isso. A assinatura deles na história está marcada. E a civilização egípcia marcou. Só que nós, muitas vezes, quando visitamos o Egito, quando nós vamos ao Museu do Cairo, quando a gente tem a chance de entrar em contato com as obras, as múmias, o material por eles deixado, nós nos admiramos, nos maravilhamos só dos aspectos que dizem respeito àquilo que a gente poderia chamar de aspecto arquitetônico. Mas hoje a gente não está aqui para falar da arquitetura egípcia. Nós não estamos aqui para falar das obras de pedra que o Egito deixou, embora a gente precise reverenciá-las, porque nós ainda não somos capazes de fazê-las. Nós ainda não conseguimos. Eu queria comentar exatamente isso, e recuperar o que Emmanuel já nos falou, e Leon Denis e Pedro Granja também atestaram nos seus respectivos capítulos, exatamente isso, né? Emmanuel usa a expressão dos círculos esotéricos, os círculos esotéricos dos egípcios, dizendo que existia ali, né, inserido ali naquela coletividade, um círculo de sacerdotes, detendo um extremo conceito
né, do que seria essa verdade com V maior. E essas expressões esotéricas, elas são traduzidas, elas são simbolizadas nessas lições sublimadas e nessa estética, na estética dos sarcófagos, na estética das pirâmides, na estética das esfinges, na estética desse interior, né, que ela nos mostra com a foto, né, que foi apresentada, de recursos arquitetônicos descomunais. Mas a intenção deles era exatamente isso, mostrar essa estética, mostrar o inusitado, mostrar o belo, mas não havia nessa atitude, nessa dinâmica, um interesse de decifração dessa estética, porque eles queriam exatamente sinalizar isso. Nós somos uma comunidade que tem contato com aquilo que é mais sublime, mas também sabemos respeitar o momento oportuno da revelação. Os sacerdotes egípcios, eles tinham plena consciência que aquela coletividade, daquela sociedade do Egito Antigo, né, não estava na sua totalidade preparada para o desvendar desse mistério. As comunidades que se avizinhavam do Egito também não estavam preparadas ainda. Então, eles guardavam esses conceitos em simbologia dessas lições sublimadas. Muito bem. Respeito pelo tempo, né, do outro também. Sim. E uma coisa interessante, já nos deslocando desse aspecto mais arquitetônico, dessa genialidade arquitetônica, e entrando nos aspectos mais do conhecimento esotérico, é muito importante destacar que nesse processo de edificação de uma nação, que foi o que aconteceu com o Egito, eles não tiveram uma sanha conquistadora. O Egito não foi uma nação que invadiu outras nações para tomar, para crescer território. Eles foram um império estável. Eu quero unificar a minha nação. Os outros, carregue sua cruz. Então, eles eram um povo assim, nós protegemos a nossa fronteira, unificamos o Baixo e o Alto Egito, e vamos ficar do tamanho que a gente é. Há um período apenas de exceção, que é quando Tutmoses III assume o comando do Egito, como faraó, que era o enteado de Hatshepsut. Ele tinha a sanha conquistadora, ele invade outras nações. Existe uma obra do Hermínio de Miranda que diz que Alexandre o Grande reencarna como César, que teria sido também Tutmoses, e que reencarna como Napoleão. Isso. Eles seriam todos o mesmo espírito. Isso justificaria, de repente, a sanha conquistadora de Tutmoses. Se isso for verdade, não sei. Está no campo das hipóteses. Mas o que nós temos de verdadeiro é o conhecimento espiritual que os egípcios tinham. E aqui a gente abandona esse aspecto fantástico, arquitetônico, que merece nossa reverência, para entrar nos aspectos mais espirituais que o Egito possuía. O Egito, desde tempos imemoriais, possuía dentro dele os seus templos, que traziam dentro da sua doutrina a doutrina única, a doutrina secreta, aquela que já tivemos a chance de estudar, que é a mesma para todo mundo. Um Deus único, o homem tem uma alma, a alma é imortal, a alma vai para o mundo espiritual, a alma sofre ou é feliz de acordo com o bem que ela faça, essa alma retorna para o mundo corporal, ela reencarna com vinculações ao passado que tem, está aqui para se depurar, encarnará quantas vezes for necessário e caminha para a perfeição. Essa é a doutrina única que atravessa as diversas culturas do mundo antigo, e do Egito não era diferente. Ali nós tínhamos, como Leon Denis já comentou conosco em outras oportunidades, duas doutrinas, uma para o povo e uma para os iniciados, uma que era muito folclórica, muito lendária, muito cheia de aspectos ritualísticos, com muitas fábulas, muitas lendas,
muita parte de mitologia e uma doutrina secreta apenas apresentada para os iniciados, que era contida, era formada pelo conhecimento. Que conhecimento esse? Aquele da Índia, que reencarnou lá. O conhecimento reencarnou porque os iniciados hindus foram reencarnando nas outras nações, trazendo as mesmas verdades espirituais nos novos lugares. E ali eles criaram o templo de Amon, por isso que o nome dele era Tutankhamon. O templo de Amon era o templo onde eles estudavam as verdades espirituais. Fazendo um paralelo, nós temos dentro da Igreja Católica um cargo que é o Papa. Seria o mais importante. Esse mesmo cargo, assim, paralelo, seria o sumo sacerdote dos egípcios, dos hebreus. Então, em Israel, você tinha vários sacerdotes e um sumo sacerdote. Na Igreja Católica, vários padres, bispos, arcebispos, cardeais e um papa. No Egito Antigo também havia vários sacerdotes. E havia um que era o comandante da tropa. Era o cara que era o representante máximo da religião, chamado, o título dele, não é o nome dele, é o título Hierofonte. Esse nome representa a pessoa que está togada para ser o representante dos conhecimentos espirituais. Hierofonte, então, seria a maior representação das verdades espirituais entre os homens. Ele detinha todo o conhecimento espiritual. Então, nessa pessoa que passava, né? Tinha um tempo que o Hierofante era um, e depois ele desencarnava, perdia o posto, outro assumia. Ele era o detentor do conhecimento espiritual e quem ensinava para os outros, ele era a autoridade máxima, ele era o cara que sabia tudo. Absolutamente respeitado. E aí a grande pergunta, de onde vinha o conhecimento que esse cara tinha? Como é que ele conseguiu esse conhecimento? Como é que o Hierofante sabia da reencarnação, do mundo espiritual, disso? Porque ele teria tido acesso, e todos eles tinham, ao material deixado por um grande sábio que viveu nessa região do Egito, um cara chamado, o nome dele ficou como sendo Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, ele é uma pessoa, ele é um homem, ele é um indivíduo, assim como Buda, assim como Krishna, assim como Jesus. Ele não é um título, ele é uma pessoa, assim como a Denise Balot, assim como a Chris Drux, né? Uma pessoa. E ele foi também um grande iluminado que a gente teve. O Buda não é iluminado, até a palavra Buda é iluminado. Krishna não era um iluminado? Era um iluminado. Sócrates também era. Né? Então, ele também, Hermes, ele era um iluminado. Algumas histórias do passado dizem que Hermes andou por 3 lugares diferentes, e por isso que ele era trismegisto. Porque nos lugares onde ele andou, ele também foi considerado como sendo divino. Então, ele era Hermes Trismegisto. Seus conhecimentos são muito vastos. O material que ele deixou é de uma riqueza muito grande. Infelizmente, muito do material dele se perdeu. Ué, como é que sabe que era muito? Porque outros comentam. Como é que eu sei que ele escreveu muita coisa? Porque tem muita gente que diz que leu obras de Hermes. Eu mesmo peguei na internet um material chamado Conhecimentos Herméticos. Hermético de fechado, por que assim? Isso aqui é um vaso hermético, ele é fechado, é um vaso adiabático, ele não troca calor com o exterior. Por isso que a água aqui vai ficar geladinha dentro e aqui fora tá quente, porque ele é hermético, ele é fechado. De onde vem a palavra hermético? Vem da palavra Hermes, porque a doutrina de Hermes era trancada, meu amigo. Agora, Elahá, desculpe te cortar, mas talvez até tentando colaborar aí nessa reflexão,
e responder, né? A relação da literatura de Hermes com os sacerdotes egípcios. Uma das competências desse sacerdócio era serem os guardadores dessa literatura. Então, os sacerdotes egípcios referenciavam a literatura de Hermes. Daí porque a gente sabe que ela era monumental, muita coisa se perdeu, né? A gente tem o vídeo hoje. E foi de propósito que a gente começa. E aí eu não sei o que é melhor combinar com vocês, porque a gente não se falou sobre isso ainda. Mas a gente começa o roteiro do vídeo, né, com o Hierofante. Sim. Começamos Hierofante e terminamos Hermes, exatamente para mostrar essa blindagem do conhecimento. É só para dar uma dica aí de quando vocês quiserem mudar, eu já vou terminar, porque eu vou deixar para o vídeo contar o que é que o Hermes dizia. Eu nem vou contar o que ele falava. Eu só vou dizer que ele tinha muita coisa. Só que muitas dessas coisas se perderam. E como é que a gente sabe que essas coisas existiam? Porque muita gente comenta. Outros, em outros lugares, falam, porque na obra de Hermes dizia isso assim, assim, assim. Então, chegou até nós fragmentos do pensamento hermético. Qualquer coisa, Denise, a gente coloca lá no site depois esse livro que eu achei. É um PDF. Tem muita coisa lá sobre Hermes. Eu não posso garantir que tudo que está lá é compatível com a doutrina espírita. Mas para se conhecer é interessante. Conhecer de tudo. E, assim, o pessoal está lembrando aqui da LHG. Tem um vídeo interessante da LHG. LHG é Lúcia Helena Galvão. A LHG faz um material bem interessante sobre Kybalion, que é uma das obras de Hermes, que fala de 7 leis que existem lá dentro. Não vamos perder tempo falando, porque está lá na internet, depois vocês peguem o vídeo dela para ver o que Hermes apresentava. Gente, isso é 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, é um negócio absurdo. Como é que podia ter esse conhecimento naquela época? Como é que se podia saber isso naquele período? Então, e quando você fala de Hermes, né, Elahá, quando você fala da mensagem que ele traduz, e a gente compara essa mensagem com os conceitos doutrinários, a gente vai ver que ele foi um grande precursor. Né? Ele é um grande precursor. Eu estava até lendo aqui em casa esse material junto com a Sâmia, isso aqui parece que saiu de uma obra espírita. A nitidez do conceito é tão grande que você tem a sensação de que saiu de uma literatura agora, de Kardec, de uma obra que teve... Então, existe muita coisa sobre ele e que dizem que foi escrita por ele, mas o certo é o seguinte, o que se tem de conhecimento espiritual egípcio está apoiado na figura de Hermes. Então, você tem Buda, você tem Sócrates, que a gente já estudou. Hoje a gente vai estudar um outro ministro do Cristo planetário. Uma outra figura também de uma evolução absurda, muito grande, que trouxe esse conhecimento. A Alessandra está falando que vê muita semelhança dessa doutrina secreta e o espiritismo. Leon Denis diz que o espiritismo é a doutrina secreta. Só que ele pegou a doutrina que era secreta e disse, pega para vocês aí, Tom, tá aí para você, não precisa ninguém ser iniciado. O conhecimento do espiritismo é o velho conhecimento das doutrinas secretas. Eu queria tanto entrar num templo egípcio. Cara, abre o livro dos espíritos. Eu queria estudar a Cabala. Não precisa. A doutrina secreta é a que a gente já tem. Então, não é necessário tantas buscas para isso. Portanto, para que a gente possa mergulhar um pouco mais no conhecimento de Hermes, a gente vai assistir mais um magistral vídeo de Chris Brooks. Olha só, antes do vídeo, só fazendo um trocadilho aí com essa pérola que o Elahá acabou de colocar, não é necessário, né, uma busca muito intensa, mas é necessário olhos de ver, porque nós já estamos diante do presente, a gente precisa saber valorizar esse presente, né, estudarmos.
realmente mergulharmos nos conceitos doutrinários, porque são nos conceitos doutrinários que a gente tem o roteiro para a nossa vida, né? É lindo, gratidão, gente. Gratidão por essa doutrina de luz. Lindo, né? Nossa. Agora depois dessa aula, vamos a mais uma aula que é o vídeo, né? Ou mais uma aulona. Vamos lá. Ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu dúplice luminoso, tua alma celeste. Segue esse gênio divino e que ele seja teu guia, porque tem a chave das tuas existências passadas e futuras. No Egito, o homem soletra o mistério das idades, dos povos e das religiões. No seio da raça vermelha, extinta por guerras e cataclismos geológicos, erguem-se os monumentos de pedra. A esfinge observa atenta os vários milhares de anos. As narrativas humanas são registradas nos papiros que colhem impressões de um mundo traduzido pela doutrina do verbo luz, a mesma que orientava a Índia na divindade de tríplice natureza, simultaneamente inteligência, força e matéria, espírito, alma e corpo. No Vale da Morte, o silêncio dos faraós e a suntuosidade das pirâmides, um culto monumental à imortalidade da alma, um mistério para a engenharia até os dias de hoje. Sacerdotes e iniciados cuidam sob princípios austeros dos livros sagrados de Hermes. A alma do Egito, o segredo da sua vitalidade, cuidadosamente velada sob os mistérios de Ísis e Osíris, e experimentalmente analisada, e no fundo dos templos perpetua-se a doutrina secreta que atravessa os tempos, fomentando a sabedoria para poucos eleitos. A ciência religiosa do Egito foi restituída, sobretudo, pela leitura dos sinais e dos símbolos. Os primeiros demóticos eram simples e claros. Os segundos hieráticos tinham um sentido simbólico e figurado. Os outros eram hieróglifos. É o que o sábio da antiguidade, Heráclito, exprimia pelos termos de falante, significante e ocultante. No Egito, os templos são igualmente livros. Na terra dos faraós, as pedras têm voz. Os sacerdotes, senhores do Egito, trabalhavam os hieróglifos com triplo sentido e não podiam ser decifrados sem chave. Na cultura milenar, com características além de seu tempo, a esses sinais aplicava-se a lei da analogia que rege os mundos natural, humano e divino, e que permite exprimir os três aspectos de todas as coisas por combinações de números e figuras que reproduzem a simetria harmoniosa e a unidade do universo. Assim, no mesmo sinal, o adepto lia, ao mesmo tempo, os princípios, as causas e os efeitos, conferindo a essa linguagem um extraordinário valor. A cultura egípcia, insulada com suas altas concepções, resistia ao mundo bárbaro, cercado pela África selvagem e a Assíria feroz. Entregava o pensamento religioso egípcio, derramava dos santuários de Ísis sobre todas as praias do Mediterrâneo
as claridades do eterno, fazendo despontar civilizações diversas, dessemelhantes, conforme o caráter dos povos que as recebiam. Na Judéia, tornando-se monoteísta com Moisés. Na Grécia, politeísta, com a musicalidade e poesia de Orfeu e todos os filósofos da antiguidade. A unidade, apesar da uniformidade das culturas, anunciava o princípio oculto único, a essência misteriosa. O destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu, e a viagem que fazem é uma prova. Na encarnação perdem a reminiscência de sua origem celeste. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo com estremecimentos de volúpia, através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrestre, em que tu mesmo gemes, em que a vida divina parece-te um sonho vão. Que isso? Meu Deus, eu não sei mais o que falar desses vídeos da Cris. O que foi isso, Chris Brooks? Chris Brooks, né? É Brooks mesmo, gente. O fim tá com hieróglifo, tá, gente? Aquele símbolozinho significa um fim. Fim. Eu pesquisei. Eu tive que pesquisar hieróglifo para escrever fim com hieróglifo. Meu Deus do céu, gente. E aí, amigos, Denise e Elahá, Hierofante no início, final Hermes, que é doutrina espírita, né? É doutrina espírita isso aí. É doutrina. Agora, eu queria pegar aqui alguns trechos de Hermes que o Leon Denis coloca, que eu acho que são muito importantes para a gente debater nesse entendimento. Então, há um momento lá na obra em que o Leon Denis resgata a seguinte situação. Vejam como isso aqui é exatamente o pensamento espírita. Eu quero que vocês me digam aonde que isso difere, até nas palavras do conceito espírita. Eu vou ler aqui esse trechinho. Olha o que diz Hermes. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Não é isso que a doutrina espírita diz? É exatamente isso. Aí continua o texto. Porém, as almas virtuosas sobem voando para esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas, impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade
adquirida pela luta. Me digam, pelo amor de Deus, o que é que tem de diferente no pensamento que a doutrina espírita coloca? Pelo amor de Deus, me digam o que é que tem de diferente que eu não acho. É exatamente o mesmo raciocínio. E segue mais. Segue dizendo assim, que essas almas recuperam, né, a sua tranquilidade, libertando o espírito obscurecido, subindo a escala das esferas que conduz ao Pai. Olha a palavra Pai aqui, gente. A palavra Pai apareceu. Não é usual. Não é usual. E não aparece com o sentido punitivo, né? É o Não. pai que oferta, né? O pai que viabiliza. Por isso que é interessante a gente pensar que a comunidade egípcia, a religião, né, no Egito, tinha essa noção de um Deus único, vai influenciar depois, né, o povo hebreu, né, o período mosaico, né, e vai influenciar a Grécia, não só na sua estética, quanto em relação à sua moralidade. E que depois, esse conceito religioso egípcio, que emerge de uma noção de Deus único, vai ganhar amplitude em um espraiar politeísta, porque os egípcios tinham já o entendimento da dinâmica espiritual e reconheciam espíritos superiores que eram colaboradores de Deus. Né? A multiplicidade dos espíritos que se comunicavam e davam a isso o sentido de politeísmo. Né? Exatamente, isso aí. Mas não que eles considerassem que existiam várias divindades. Não, era um Deus único com seus prepostos, com seus espíritos colaboradores da criação. E aí são os outros deuses. Né? É interessantíssimo isso. Olha, eu vou ler mais um pedaço do que o Leon Denis traz sobre Hermes. Diz o seguinte: esta lei encerra o segredo de todas as coisas. Meu Deus! Encerra o segredo de todas as coisas. E quanto mais souberes compreendê-la, tanto mais verás se alargarem os seus limites, porque a mesma lei orgânica governa todos os mundos. Cara, não é isso que a doutrina espírita diz? Que a lei de Deus governa sobre todos os mundos? O que tem de diferente do pensamento de Hermes, pelo amor de Deus? Claro que naquele período as pessoas não tinham acesso a esse conhecimento. É impressionante isso. E, na sequência, tem um trecho aqui que eu achei assim de uma grandeza maravilhosa. Ele diz assim: é preciso medir as verdades, conforme as inteligências, para ocultá-las dos fracos, porque os tornaria loucos. Então, você vai dosar a verdade, não pode entregar a verdade para os fracos, porque eles enlouquecerão se eles souberem a verdade. Então, é preciso ocultar a verdade dos fracos para que eles não enlouqueçam. E, ao mesmo tempo, segue o texto, e ocultá-la dos maus, que dela fariam arma de destruição. Então, a gente oculta dos fracos, porque eles ficariam loucos se soubessem tudo, e ocultamos dos maus para que eles não usem os conhecimentos espirituais para a destruição de si e dos outros, porque se eu conheço de conhecimentos espirituais, eu posso fazer uma transformação na minha vida e na vida dos outros. Agora, se eu mal, eu pego esse conhecimento. É assim que a gente obsedia alguém, né? E deturpo, né? Isso. Então, eu vou pegar esse conhecimento, eu vou acabar com o plano, eu vou vibrar noite e dia para fazer o mal. Então, cuidado, os maus não podem ter acesso ao conhecimento espiritual. Que coisa de doido. E aí, Elahá,
para a gente ver como essa comunidade de espíritos era uma comunidade já mais avançada e diferenciada. Porque esse cuidado é um cuidado nobre, né? É o mesmo cuidado que Jesus tem ao entregar a mensagem por parábolas, respeitando a condição de absorção individual de cada um, né? É o mesmo princípio comunicacional, né? É o mesmo cuidado, a mesma reverência que se dá, o mesmo valor que se dá à comunicação. E aí, Leon Denis coloca isso, e Pedro Granja também detalha isso no capítulo, né? Cada um se utilizando de um modo diferente, mas ambos falando a mesma coisa, que a estrutura de comunicação egípcia era simbólica, mas os símbolos, eles tinham níveis. Então, quem vai entender os hieróglifos são apenas os iniciados. É como se aquela estética simbólica tivesse camadas de entrega da mensagem. Então, o povão, né, a coletividade maior, vai entender de uma forma mais superficial. Mas o símbolo é o mesmo. O símbolo é o mesmo. É a condição que é dada e a educação que é dada através da formação, né, desses grupos que vai permitir que eles se aprofundem a análise do símbolo. E esse símbolo vai sempre também fazer referência àquilo que Leon Denis lindamente explica no final do texto desse capítulo dele, que é que essa simbologia ela traz uma estética que vai convergir para a unidade do universo, porque a simetria, existe simetria no símbolo também. É uma estética que vai apresentar a harmonia das partes, a simetria. Então, olha, é algo gigante, gente. A gente que estuda, né, e tenta entender um pouquinho da chave, né, a gente tem que aprender a codificar, digamos assim, a comunicação egípcia. É algo maravilhoso. Quero fazer um comentário aí sobre isso que está comentando, Cris. De que o mesmo símbolo é visto por alguém, tem uma leitura. Amanhã, outra leitura. Sabe aonde que isso é assim até os dias de hoje? Maçonaria. O que é a maçonaria? Tem 33 graus, os símbolos são sempre os mesmos. Aí, quando você passa de grau, você lembra aquele desenho que você viu? Você percebeu que tem uma bolinha bem do lado? Agora eu te explicar o que é aquela bolinha que tem do lado dele, que você via o símbolo inteiro. Agora eu vou te mostrar que tem uma bola. Observa que o cara que está no símbolo, ele está com uma bolinha do lado dele. O que é a bolinha? Aí você acha que você já dominou tudo, que agora você sabe que é a bolinha que o outro não sabe. O que está mais à frente, não, tem aquela bolinha, mas dentro da bolinha tem um pontinho. Sabe o que é aquele pontinho dentro da bolinha? E aí vai. Então, maçonaria nada mais é do que um mesmo símbolo revisitado 33 vezes, enxergando coisas diferentes no mesmo objeto. Para quem está com está confuso do que eu estou dizendo, eu vou falar o seguinte. Eu ensino para uma pessoa a parábola do bom samaritano, e eu digo, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. O homem descia de Jerusalém para Jericó. E eu vou ensinar, e as pessoas vão aprender que era um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Era um homem descendo. Depois de muito tempo, dizer, pois é, esse cara não está descendo de Jerusalém para Jericó. Ele está descendo do espiritual para o mundano. Por isso que é Jericó. Por isso que ele sai de Jerusalém para Jericó. Aí eu vou fazer a interpretação simbólica. Os símbolos eram os mesmos. Só que agora, num outro patamar de compreensão, eu vou dizer, não era. Agora é outra coisa. Mais na frente eu vou dizer, sabe onde é que está esse templo e esse mundano? Dentro de casa. Essa pessoa que está caída é seu filho. Então você vai, camadas em cima de camadas, o mesmo símbolo. É o mesmo símbolo. Então você vai olhar o mesmo objeto, e eu vou dizer para você, lembra que eu te falei de uma arca de Noé? Pois é, não é uma arca. É um conhecimento espiritual que protege a família. A família ficou guardada dentro da arca. É o conhecimento espiritual que protege da loucura do mundo e faz com que a família aporte no local seguro.
Então, essas releituras simbólicas, essa capacidade metafórica de você voltar nos textos antigos e abrir novos horizontes de leitura, é o sentido do conhecimento iniciático. Quanto mais você vai subindo na escala iniciática, novas interpretações vão lhe sendo oferecidas do mesmo objeto. E aí, quando você senta para estudar com os mais iniciantes, você lê os mesmos textos. Sim, mas você não fala do que você sabe. Você vai no nível que o outro sabe. E até onde ele vai, você vai descobrindo o que é que ele sabe, então qual é o nível que ele está. É assim que as pessoas sabem que nível elas têm, pela capacidade de interpretação que o indivíduo pode dar para o mesmo objeto. Então, quando dois iniciados se encontram, eles olham para o mesmo desenho e eles vão interpretando aquilo e vão, como disse aqui a Estela, vai descascando a cebola e vai abrindo novas dimensões até que um não avança mais. Aí o outro diz, chegou até aqui. Ele está nesse nível, está no grau tal, mas eu estou num grau mais à frente, eu não avanço, eu paro e vou até o grau que ele está, porque é a condição que ele tem. Esse é o conhecimento espiritual. Gente, vocês podem não achar, mas eu acho isso muito doido, eu acho isso fantástico. Eu também, eu fico, ela, Raide, pensando, até queria ouvir um pouquinho a Dê, porque eu sei que ela vai poder colaborar muito nisso que eu vou falar agora. A forma como nós nos posicionamos na vida, né? A gente pode se treinar nessa relação com o mundo e a gente pode se treinar nessa nossa relação com o nosso entorno, com a natureza. Porque o nosso entorno, a natureza, o que está envolto pela lei divina, está conversando com a gente o tempo todo. Né? E assim, depende muito da forma como a gente se coloca na vida para ler ou não os sinais, para aprofundar ou não essa relação com o nosso entorno. Sim. Porque isso tem que ser uma mobilização que precisa começar em nós. E aí, ela vai querer levantar uma bola para você também, que eu acho que é uma vertente muito importante que ambos os capítulos nos entregam, que é a questão da noção da realidade espiritual. Os sacerdotes egípcios, eles tinham isso. Quando eles mumificavam o rei, quando eles preparavam os sarcófagos, quando eles preparavam as tumbas, as pirâmides, né? Se fala muito da questão magnética que envolve os vales egípcios, porque eles trabalhavam com magnetismo, né? Eles mumificavam, mas mumificavam cantando, eles mumificavam se utilizando dos fluidos que ali eram também projetados e inseridos. E isso, a ciência, quando analisa friamente, né, as construções egípcias, percebe que ali tem algo em termos de campo magnético diferenciado, mas não associam essa diferenciação a essa dimensão espiritual, que era trabalhada pelos sacerdotes. O perispírito estava ali atuando também, o magnetismo estava atuando, os fluidos nervosos atuando. Não é isso, Jorge? E tem o processo obsessivo também, e muitas entidades dessas ficaram lá. Nós temos espíritos vinculados a isso por uma questão de reverência ao seu faraó que ficaram fixadas, né? Séculos, sei lá, naquela mesma posição. Os livros de história falam que quando o faraó morria, os seus músicos entravam na tumba para tocar, e eles tocavam, tomavam uma beberagem lá, tinha um negócio, eles tocavam até morrer, aí depois sepultava com todo mundo dentro. Então, assim, era uma maravilha você ser músico do faraó, porque quando ele morria, você ia junto com ele também, tocar para ele do outro lado da vida. Imagina. Então, a ideia de que a morte do meu faraó representa a minha própria morte é uma coisa que você se entrega em ilação para o seu faraó quando ele
parte para o outro lado. Olha o sentimento de deidade, de divindade que você tem que atribuir ao seu governante, a ponto de entender que a sua vida é para servir o seu faraó. E que se ele morre, você deverá acompanhá-lo indiscutivelmente para poder servi-lo do outro lado. Veja só. Mas, gente, vamos terminando. Cris, você faz a nossa prece final? Faço sim. Então, nós vamos agradecer, né, nesse sentimento que nos invade, de muita alegria por termos vivido momentos tão alvissareiros, né, momentos tão construtores, né, para que nós possamos introjetar todas essas ilações, esses exemplos, que essas antigas civilizações nos deixam em legado, através da simbologia, através da crença, da imortalidade da alma, através de todas essas questões essenciais da vida que coordenam as duas dimensões, material e imaterial, para que possamos nos agigantarmos no entendimento, nos aproximarmos desse Deus único, Pai amoroso, que nos oferta a oportunidade da vida, a oportunidade do agir socialmente, aparando arestas, corrigindo erros, sanando feridas, religando corações e reeditando nossas condições de realizações futuras. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, Filho amado e querido desse Pai tão amoroso que nos norteou a oportunidade de vivência na Terra através dos auspícios da Tua governança, para que possamos nos fortalecer em espírito, nos engrandecermos em essência, fazendo vivificar cada vez mais as nossas potencialidades de filiação divina, que possamos valorizar a nossa existência, que possamos valorizar a nossa vida, deixando marcas de positividade, marcas de caridade, marcas de fraternidade. Muito obrigada, Senhor, que todos esses conhecimentos dessas civilizações possam robustecer a nossa intenção de sermos cada vez melhores. Gratidão.